Carta que escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 29 a 30. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim: ninguém jamais odiou seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, do qual nós todos somos membros. Ninguém, vamos orar, jamais odiou seu próprio corpo. Vamos orar. Pai, nós aqui estamos reunidos mais uma vez para nós, tua augusta presença, para reconhecer que o Senhor é tudo para nós, para reconhecer que tu és a fonte de vida, de alegria, de paz e de satisfação para a nossa alma. Sem ti nós nada somos, sem ti nós nem sequer existíamos, e o nosso coração precisa de ti, a nossa alma tem sede de ti, Senhor. Nós viemos a esse culto nessa noite com o nosso coração aberto e atento para ouvir tua voz, para que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, aquele que governa os nossos caminhos, que governa a nossa história, que conduz-nos para a tua glória. Cristo, nosso que nós te pedimos nesta noite, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nosso querido Senhor e Salvador. A Ele seja a glória para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Louvado seja. Bíblia aberta, por favor, sente-se em seu lugar, mantenha sua Bíblia aberta e vamos refletir na palavra do Senhor nessa noite. Esse assunto, quero convidar você para nós pensarmos um pouco sobre esse assunto. Nunca desista de viver. Diga para a pessoa que está do seu lado isso, diga assim, ó: nunca desista de viver. Nunca desista de viver. Um assunto de extrema importância, amigos aqui presentes, é um assunto de extrema importância. Irmã Maria Antônia, nossa psicóloga, há 15 dias atrás, no domingo anterior ao domingo passado, ela esteve aqui abordando o assunto do suicídio à luz da pedagogia, como essa ciência entende e aborda essa questão tão emblemática do ser humano, que é a que deixou a desistência da própria vida. E na sua fala ela deixou bem claro para nós que o suicídio é um fenômeno social, um problema de saúde pública, que é resultado de uma infinidade de fatores, é um fenômeno multifatorial. E ela trabalhou para nós, fez todo o pano de fundo científico daquilo que nós precisávamos entender sobre a questão do suicídio. Mas hoje nós vamos deixar de lado a questão do suicídio enquanto perspectiva científica, enquanto olhar científico, e passarmos a nos perguntar: e o que Deus diz sobre o suicídio? O que a Bíblia, como palavra de Deus, nos ensina sobre tal assunto? Nós temos visto até com muito alarme e com muita surpresa nos últimos anos o suicídio de muitos pastores, pessoas de quem se espera uma atitude mais positiva ante as adversidades, ante os problemas. E a gente tem visto, não só entre os pastores, mas de maneira geral, entre cristãos, pessoas que têm desistido da vida e dado cabo de sua própria existência, com muita tristeza, consternação e muitas vezes até incômodo, porque a gente fica sem saber o que pensar e sem saber o que dizer. Eu não vou entrar para o caminho das estatísticas para mostrar quantas pessoas se suicidam e por que suicidam. Não é nosso interesse nessa noite. Hoje eu quero falar do suicídio enquanto
um solo sagrado do sofrimento humano. E ao falar do suicídio quanto solo sagrado do sofrimento humano, a gente tem que ter muito respeito, muita reverência, porque a gente está lidando com um dos maiores dilemas que o ser humano enfrenta, e por isso que a nossa postura deve ser sempre de respeito, mas mais reverência requer ainda quando nós paramos para perguntar: Deus, o que é que o Senhor ensina na Tua palavra sobre isso? Qual é a perspectiva de Deus? O que é que um crente tem que pensar, de ver sobre esse assunto, uma vez que a nossa mente, uma vez que o nosso modo de ver precisa ser balizado pelas Escrituras Sagradas. A gente precisa da ciência, a gente precisa da informação, a gente precisa do conhecimento, mas quando todo esse conhecimento é colocado na balança, a gente precisa se perguntar qual a perspectiva divina. O que Deus diz? O que Deus acha dessa questão que é tão importante para nós? Por isso que tratar desse tema requer de nós, exige de nós um abandono de mitos, de preconceitos, a fim de que nós possamos ouvir com nitidez aquilo que Deus realmente diz em Sua palavra, para que nós possamos ouvir com mais clareza. Então, longe de tratarmos isso com uma certa leviandade, ou cheio de mitos, ou de certas crendices pré-fabricadas, precisamos ouvir o que Deus tem a dizer. Exige de nós essas avaliações, esses julgamentos prévios, para ouvir e para entender o que a Bíblia diz. Portanto, irmãos, nossa abordagem nessa noite será uma abordagem bíblico-teológica. Não abordaremos definições, tipos, causas, fatores de risco, estatísticas, prevenção. Tudo isso foi tratado com muita propriedade e adequação hoje no sermão, na mensagem, na palavra que a irmã Maria Antônia trouxe para nós. Hoje, nossa preocupação é de outra ordem, é da ordem espiritual, é da ordem teológica, e as perguntas que nós vamos fazer são apenas 3. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre suicídio? Segundo, um suicida vai para o céu? Que eu acho que é a maior preocupação de todos nós aqui. Quando a gente sabe, quando a gente ouve falar de alguém que tirou sua própria vida, a primeira coisa que nos inquieta, que nos instiga, que nos incomoda é: meu Deus, será que foi salvo? Ou será que foi direto para o inferno? E em último lugar, nossa preocupação é saber se o suicídio pode ser considerado uma opção por um filho de Deus, uma vez que até alguns cristãos e pastores têm entrado por esse caminho escuso. O objetivo da mensagem, entenda claramente que o objetivo da mensagem é ajudar você a entender, ajudar você a compreender que a vontade de Deus é que você nunca, e eu repito, nunca desista da vida. É ajudar você a compreender que o projeto de Deus é vida, e vida com abundância, tudo isso é de Jesus. Amém? Você está pronto para a nossa conversa? Tudo isso foi só propedêutico, tudo isso foi só introdutório. Então vamos começar. A primeira pergunta é: o que a Bíblia diz sobre o suicídio? A Bíblia fala sobre o suicídio? A Bíblia tem algum juízo de valor a fazer sobre o suicídio? Como era que os apóstolos, os profetas, os autores do Antigo e do Novo Testamento entendiam o suicídio? Como eles viam isso? O que a Bíblia, que posicionamento a Bíblia nos dá em relação ao suicídio? Mas não fique frustrado, a Bíblia não diz nada sobre o suicídio, nada, absolutamente nada. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum juízo de valor, nenhuma crítica, nenhum versículo sequer dizendo assim: o suicida não entrará no reino do céu. Não há uma palavra direta sobre o assunto, mas também a Bíblia não silencia do todo. Se ela não fala sobre o suicídio, ela fala dos suicidas.
2 suicidas. Mas ela fala também por exemplo, do fratricídio. O fratricídio são pessoas que matam o seu irmão. A Bíblia fala, por exemplo, ela conta a história de Caim, que matou Abel. A Bíblia fala do matricídio, pessoas que matam a própria mãe. 1 Timóteo 9 fala do parricídio, pessoas que matam o pai. Falam do homicídio, pessoas que matam o seu próximo. 1 Timóteo 9 fala do infanticídio, pessoas que matam crianças. Mateus 2:26. Mas ela não dá um juízo claro de valor sobre o suicídio, quando a pessoa ceifa a sua própria vida. Mas ela fala sobre os suicidas. Entenda, se ela não dá um juízo de valor sobre o suicídio, ela conta a história de suicídios. Há pelo menos na Bíblia 7 casos de suicídio na Bíblia. Quando a gente lê a história e vai atrás desses casos de pessoas que tiraram sua própria vida, e a gente analisa as circunstâncias que os levaram a cometer tal loucura, e a gente observa atentamente a trajetória, a história dessas pessoas, via de regra, eles têm um traço em comum. Todos os homicídios, pessoas da Bíblia estavam vivendo 10 caminhos. Que é isso, pastor? Eram pessoas que estavam vivendo caminhos errados, eram pessoas que estavam cometendo uma série de erros, eram pessoas que se embrenharam em situações que os empurraram a cometer tal coisa, pessoas que foram levadas pelas circunstâncias da vida a tirar a sua própria existência. Por exemplo, quais são esses casos? Abimeleque, conforme Juízes 9, ele era um juiz em Israel, e ele era aquele sujeito que, de certo modo, uma batalha em oposição à vontade de Deus, e ele vai a uma cidade, a uma guerra, a uma batalha, tentar invadir uma cidade. Uma mulher em cima do muro joga uma pedra de moinho sobre ele, e a pedra afunda no seu crânio, e ele não morre, e ele pede o seu escudeiro, o jovem soldado que andava ao lado dele, que o atravesse com sua própria espada, para que ele morra, para que não se diga em Israel que ele foi morto por uma mulher. Tamanho era a disparidade, e ele foi o primeiro caso de suicídio na Bíblia. Mas há também o caso clássico do rei Saul. Saul é afastado de Israel, que começou bem aos olhos de Deus, mas Saul começou a se afastar dos caminhos de Deus e cometeu uma sucessão de pecados, de erros contra o Senhor, até que ele vai a uma batalha, e naquela batalha ele perde a batalha, e ele se vê cercado pelos inimigos, e para não ser morto pelos inimigos, ele pede que o seu escudeiro também, que o jovem soldado que acompanha o atravesse com sua lança. O jovem se recusa a fazer, e ele se joga sobre sua própria espada e se mata. Logo, o escudeiro dele, o jovem, quando viu o seu rei, espada morto, que havia se suicidado, ele fez a mesma coisa, pegou a sua própria espada e se matou. É o terceiro caso de suicídio na Bíblia. Depois vem Aitofel. Aitofel era um profeta em Israel, um profeta que viveu contemporâneo a Davi, mas apoiou a rebelião do filho de Davi contra o rei Absalão. Depois que ele se sentiu preterido pelo próprio Absalão, Aitofel foi para casa, arrumou tudo e se enforcou e se matou. Era um profeta, mas tirou sua própria. Tem o rei, estava em completa dissonância com a vontade de Deus. Depois a gente tem o rei Zinri. Zinri foi um rei em Israel. O sujeito era também um rei que havia abandonado os caminhos do Senhor, e ele, depois que se sentiu sitiado, cercado pelos seus inimigos, foi até o seu palácio
entrou dentro de casa e ateou fogo no palácio com ele dentro e tirou sua própria vida. Todos esses casos foram no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos quem? Judas Iscariotes, o caso clássico de um traidor, de um homem que havia traído o Senhor, vendido por algumas moedas de prata, e depois compungido, depois constrangido, por tamanho erro, por tamanho pecado, ele foi, se enforcou e tirou a sua própria vida. Mas ainda tem mais um caso no Antigo Testamento, é o caso de Sansão. Sansão, todos nós sabemos, foi um juiz que Deus levantou para libertar o povo de Deus das mãos dos inimigos. Mas Sansão brincou com os inimigos e terminou sendo aprisionado pelos inimigos de Deus. E ele estava amarrado no grande templo do deus Dagon, com os olhos perfurados, vazados, totalmente ferido. O homem tinha sido humilhado a Deus diante daqueles filisteus que estavam ali reunidos, e ele pede a Deus que lhe dê um pouco de força, que lhe devolva a força para que ele derrubasse o templo e matasse todos aqueles homens inimigos do povo de Deus, e consequentemente ele morreria. E ele consegue derrubar as colunas do templo, e aquele templo enorme com milhares de pessoas desaba, e naquele dia milhares de inimigos de Deus morreu, mas o Sansão foi junto. O mais interessante, sabe o que é, irmãos? Que quando a gente lê a galeria dos heróis lá em Hebreus, quem é que a gente vai encontrar lá? A gente vai encontrar Sansão. A Bíblia não olha para a história de Sansão como uma espécie de suicídio clássico. Na verdade, ele é mais dele de uma consequência da vingança pessoal dele em relação aos filisteus. Mas são esses casos na Bíblia, e todos esses casos, em todos eles, a gente nota seres humanos frágeis, que se deixaram levar por adversidades, por circunstâncias, por inúmeras razões, que não dá para a gente analisar, cada uma seria dezenas de sermões para analisar o caso de suicídio de cada um. Mas o fato é que esses casos mostram para nós que a Bíblia não vai fazer nenhum juízo de valor sobre essas situações. Você não vê em nenhum momento, ou no Novo Testamento, ou no próprio Velho Testamento, Antigo Testamento, ninguém comentando nada acerca desses casos. Por quê? Porque na verdade a gente precisa compreender que se a Bíblia não é clara em dizer que essas pessoas cometeram suicídio, infelizmente estavam em confronto de alguma forma com a vontade de Deus, essas pessoas cometeram algo que não agradava a Deus. Aí a pergunta que a gente faz é: o suicídio é pecado? Acho que é uma pergunta clara. A resposta só pode ser um sonoro e contundente sim. E não nos dias de Deus, o suicídio é pecado. Deus não quer e não nos deu o direito de darmos cabo da nossa própria vida. Deus não deseja, o desejo de Deus, pelo contrário, é que cada ser humano tenha uma vida plena. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos nas palmas das mãos de Deus. É Ele quem dá e é Ele quem toma. Nenhum ser humano deve achar que está fazendo a vontade de Deus ao tirar sua própria vida, como fazem aqueles loucos jihadistas da religião islâmica, aqueles sujeitos que entraram naqueles aviões e se jogaram nos prédios do World Trade Center. Eles destruíram suas próprias vidas acreditando que estavam fazendo a vontade de Deus, porque achavam que era a vontade de Deus que eles matassem aquelas pessoas e consequentemente tirassem suas próprias vidas. Não, suicídio é pecado, não é algo que agrada a Deus, não é algo que satisfaz o coração de Deus. A Bíblia deixa bem claro que Deus não aprova
Homens de Deus como Moisés, Elias, Jonas, passaram por um momento da morte. Temos Jó, por exemplo, e mesmo que tenham pedido a própria morte, eles não intentaram contra a sua própria vida, porque Deus não quer que ninguém tire sua própria vida. Deus não quer que ninguém dê um ponto final à sua existência, porque essa é uma prerrogativa de Deus. Nem mesmo aqueles que estão em estado terminal. Há uma discussão polêmica e ética sobre a questão da eutanásia. Até que ponto a família ou a própria pessoa tem o direito de dizer: está na hora de acabar a vida. Mas a verdade é que em nenhum momento Deus deu ao ser humano, nem a mim e nem a você, o direito de dizer: acabou a minha hora, terminou e eu já estou partindo. Por quê? Primeiro, porque o suicídio é a quebra do mandamento de amar o próximo. A Bíblia diz que a síntese da lei é: amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo amar a mim mesmo, eu não consigo amar o próximo. É uma coisa fundamental. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Uma pessoa que odeia o seu próprio corpo, que odeia a si mesma, ela também odeia o próximo. Então, o suicídio é pecado porque é uma desobediência, é a quebra do mandamento de amar a Deus e amar o próximo. E não é só isso, é também a quebra do mandamento do não matarás, o 6º mandamento, conforme Êxodo capítulo 20, verso 13. E não só isso, o suicídio é a usurpação do direito supremo, inalienável de Deus sobre a vida humana. A Bíblia diz que só Deus pode dar e só Deus pode tirar a vida humana. Ele é o autor da vida. Suas mãos estão todos os nossos dias. Todos os nossos dias estão nas mãos de Deus. Portanto, não compete a mim, nem a você, nem a quem quer que seja, usurpar esse direito de Deus. Mesmo em doenças, mesmo em adversidades, mesmo em situações. Mas a grande verdade, como a irmã Maria Antônia disse na palestra dela, é que quando uma pessoa se mata, ela não quer destruir a vida. Não, ela não está interessada em sair da vida. O problema dela não é com a vida, o problema dela é com a dor. Via de regra, a pessoa está tentando matar a dor, a angústia. Via de regra, hoje em dia, especialmente, a maior causa de suicídio é a depressão. E há N tipos de depressão, há N estágios de depressão, que nós não vamos discutir aqui, porque não é o objetivo da mensagem. O que nós precisamos pensar é: até que ponto uma pessoa que entrou num quadro, num processo de depressão, tem controle das decisões que toma? Até onde alguém pode se sentir responsável? Porque quando se mata, se foge, e se foge da dor, da angústia, do desespero, da tristeza profunda, de uma dor imensurável. Hoje em dia está acontecendo um fenômeno terrível na nossa sociedade, que é a automutilação, e principalmente na adolescência. Os nossos adolescentes hoje, quando vivem suas dores, suas angústias, eles se automutilam, pegam canivetes, pegam estiletes e ficam cortando o próprio corpo, cortando a veia, fazendo isso na própria carne. E quando se pergunta o porquê estão fazendo isso, eles dizem que eles estão tentando matar uma dor que não é aquela dor, é uma outra dor. É uma dor da alma, é uma angústia, é um desespero. Por isso, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado sobre essa questão.
Até que ponto nós podemos ver isso? A pergunta é: e um suicida vai para o céu? Um suicida é salvo? Eu vou lhe dar uma resposta bem clara. Só Deus. Somente Deus sabe dizer quem vai e quem não vai, por que vai e por que não vai. Por quê? Porque nós precisamos entender que a salvação é graça de Deus. Nenhum pecado pode tirar a salvação do que já é salvo, nenhum. João 10, 28 diz assim: eu dou a eles a vida eterna, jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém pode arrebatar. A salvação é um dom divino, que é independente, que nenhum pecado, que nenhum erro de Deus pode tirar. A salvação é uma decisão de Deus, que na eternidade escolheu em Cristo Jesus e chamou para nos salvar. A salvação é a graça de Deus, como disse Jesus: eu dou a elas a vida eterna e jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Um salvo se via cometer tal coisa, perde a salvação. Eu não acredito que um salvo perca a salvação. A pergunta que eu faço não é essa. A pergunta que eu faço é a seguinte: é salvo o que fez, o que cometeu o suicídio? É o contrário. Eu não pergunto se o que é salvo comete o suicídio. Eu pergunto o contrário. Eu pergunto se o salvo realmente chega a cometer tal coisa. Algumas pessoas podem dizer sim, e se fizerem, a salvação independerá do que foi feito ou do que não foi feito, porque é a graça de Deus. Ninguém será condenado por um ato isolado, por um pecado isolado, mas principalmente por ter rejeitado Cristo. O que condena uma pessoa não é um pecado, não é um pecado isolado. O que condena a pessoa é o maior de todos os pecados humanos. E qual é o maior de todos os pecados humanos? Rejeitar Jesus. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É rejeitar, é resistir ao chamado de Deus. Jesus diz em João 5,40: vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem vir a mim. Então uma pessoa que é salva, ela independe dessa situação. Porém, a questão é: será que o salvo faz tal coisa? Ser sincero, um crente pode adoecer de depressão e cometer tal coisa? Vamos ser sinceros, pode, porque um crente, ele é um ser humano. Um crente, um salvo é também um ser humano. E assim como eu adoeço de qualquer enfermidade física, eu adoeço de enfermidades psicológicas também. Pare de pensar que você está deprimido é porque você não tem fé. Pare de pensar que você está enfrentando um problema com depressão é porque Deus abandonou você, é porque Deus não ama você. Pare de pensar nisso. Se você pega uma disenteria, isso não é prova de que você não tem fé. E se ficar com deprimido, tudo. Não são doenças, não são patologias, não é a mesma coisa. Tudo é doença e está num corpo humano fraco, falível, como o nosso, nos coloca em condição de vulnerabilidade de enfrentar essas coisas. Então não se culpe porque você está enfrentando uma depressão. Não se culpe porque você está enfrentando um momento de tristeza, de ansiedade, de angústia. Se culpe se você não souber lidar com isso, porque a questão é: nós enfrentamos, nós podemos passar. Jesus disse assim: no mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo. Não é vamos enfrentar, é o modo como nós enfrentamos. Então, da mesma forma como uma pessoa, como um crente pode adoecer de um câncer, pode adoecer de tuberculose, de pneumonia ou qualquer outra coisa,
ela adoece naturalmente de uma depressão, porque ela é ser humano. Um ser humano, ele pode adoecer, e pode, se não cuidar, vir a cometer, a trilhar por um caminho escuro e terrível como esse, se não for cuidado, se não for tratado, se não for amado. O único pecado que não tem perdão é a rejeição deliberada do sacrifício de Jesus. Se uma pessoa tinha Jesus, aliás, se uma pessoa não tinha Jesus e ela chegou a cometer suicídio, ela não vai para o inferno, não é porque cometeu suicídio, é porque ela não tinha Jesus. É isso. Se uma pessoa que tem Jesus, ou que acredita que tem Jesus e comete tal coisa, só Deus vai julgar o coração dela. Portanto, não compete a mim dizer assim: o fulano foi para o céu, o fulano foi para o inferno, fazer juízo de valor da vida das pessoas. Eu não conheço. O único que conhece plenamente o coração e a alma das pessoas é Deus. Na Idade Média, quando uma pessoa cometia suicídio, a Igreja Católica excomungava, amaldiçoava e não permitia que a pessoa fosse enterrada nos cemitérios comuns. Geralmente o corpo era colocado no cemitério longe dos outros. Em alguns lugares na Europa, na França, por exemplo, eles tinham o hábito mais terrível ainda. Quando uma pessoa cometia suicídio, o preconceito era tão grande que eles cortavam a cabeça da pessoa fora e enterravam a cabeça num lugar, um corpo no outro, porque dizia que a alma ia ficar a eternidade em busca da própria cabeça. Tudo mito, tudo lenda, tudo crendice de uma época que tem que ser superada. Tem que entender que nós somos seres humanos, nós precisamos de cuidados de Deus e uns dos outros também. Por isso, não compete à igreja julgar, condenar quem toma esse caminho. Compete à igreja ajudar, auxiliar. Como cristãos, nos compete orientar, acolher essas pessoas que sofrem. Nos compete dizer para elas que a vontade de Deus é que Deus tem coisas boas para elas. Diz assim o Senhor: eu é que sei os de que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal, diz o Senhor dos Exércitos, para dar um futuro que vocês esperam. Deus sabe sua dor, Deus sabe os seus problemas, Deus conhece as suas dificuldades, Deus sabe que o que você está tentando fazer ou pensou em fazer. E uma estatística diz, preste muita atenção, eu vi essa estatística recente que diz que mais de um terço da população do mundo, não foi só deprimidos, mais de um terço da população do mundo já cogitou o suicídio. É muita gente. E em último lugar, o suicídio é uma opção a ser considerada por um filho de Deus? O filho de Deus deve pensar em tal coisa? A resposta é um sonoro não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Primeiro, porque viver é sempre melhor. Viver é sempre melhor. Salmo 31:15 diz assim: nas tuas mãos, ó Deus, estão os meus dias. Deus me fez para Ele, Deus me criou para Ele, e todos os dias que Ele me der nesse mundo, eu vou viver para Ele, e é Ele que determina a minha entrada e a minha saída, e a minha volta. Eu vou viver, não importa quão dura, quão difícil seja a vida, não importa quão doloroso seja o problema. A grande questão é que eu tenho que entender que, por mais aguda que seja a dor, Deus pode ajudar. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:8, ele diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal, a morte de Jesus, para que também a vida dele
se vista seja vista, aliás, no nosso corpo. Então, por mais difícil que seja a dificuldade que você esteja enfrentando, por mais aguda e severa que seja a dor, você pode sair. Você pode sair. Por isso que, em terceiro lugar, no Salmo também 30 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se a vida está difícil, abrir o coração ajuda. Gente, uma das causas que as pessoas estão sofrendo muito na nossa geração é porque nós sofremos calados. Nós somos uma geração que aprendeu a viver na superficialidade dos contatos virtuais. As pessoas conversam muito, nunca se dialogou tanto como nos nossos dias por meio dos aparelhos eletrônicos, das redes sociais, mas tudo superficial. A maioria das pessoas não sabe o que é abrir o coração. A maioria das pessoas carregam angústias de alma, sofrimentos profundos na alma, que vão achatando, que vão fazendo-as esmorecer aos poucos. Tristezas, angústias, dores, ansiedades e preocupações que vão abatendo, vão se aninhando no interior de seus corações, e quando elas dão por si, elas estão vivendo um quadro de depressão, e muitas vezes uma depressão já num estado bastante avançado, um estado agudo, porque muitas vezes fazem vista grossa aos problemas, porque se há uma coisa que precisa ser feita nesse sentido a gente tem que abrir o coração. Filho, converse com seu pai. Você chegou em casa chateado porque sua mãe, você sofreu bullying, você foi humilhado pelos colegas. Converse com sua mãe, abra o coração, pelo amor de Deus. Marido, você chegou em casa, não deu nada certo no trabalho, a vida está cada dia mais pesada sobre você. Fala, abre o coração com a esposa. A gente tem que aprender a conversar no nível mais profundo, no nível mais profundo da alma, irmãos. Pessoas que guardam problemas e que não abrem o coração, elas estão guardando sofrimentos que vão se intensificando e pode fazê-las enveredar pelo caminho do suicídio, porque elas sofrem caladas. É por isso que a psicologia dá tanto valor à verbalização. É preciso que você fale, que você abra o coração, que você nomeie sua dor, que você defina seu sofrimento, que você mostre onde dói. Não dói aqui, não dói aqui, dói aqui, no coração. Aí você diz assim: mas eu não posso confiar no meu pai, eu não confio na minha mãe, eu não confio em não sei quem. Esse é o problema. Nós somos uma geração muda, uma geração que não tem profundidade nos relacionamentos, porque aprendeu a procurar tudo no modo virtual. Se você não pode confiar em um pai, procure um especialista, procure um pastor da igreja, procure um irmão maduro na fé, procure um psicólogo, procure um profissional que possa ouvir, mas pelo amor de Deus, escancare o seu coração e tire essa dor do seu peito, antes que isso se torne desgraça para a sua vida. Gente que guarda sofrimento interior, guarda uma serpente que está lá. Uma hora ela vai morder, e a mordedura dela será fatal. Ninguém nunca começou uma depressão assim. Estou aqui da vida cantando, sorrindo, fiquei deprimido. Estou deprimido. Toda depressão é um processo longo de definhamento. Sofrimento aqui, sofrimento acolá, sofrimento aqui, e a pessoa guardando, e a pessoa acumulando. Acumule dinheiro, não sofrimento. Acumulando, 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 quando ela dá por si, está completamente arrasada interiormente. Converse
com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Pais, estejam atentos às angústias dos seus filhos, às tristezas. Pais, estejam atentos às lutas, às tristezas dos filhos. Irmãos, sejamos ombro. Tiago diz: confessem os pecados de vocês uns aos outros, para que sejam curados. Ninguém pode andar sozinho, todo mundo precisa de alguém. De alguém. Nós somos a geração da depressão, da ansiedade, porque nós não sabemos mais abrir o coração e pedir ajuda. Ninguém é de ferro. Pedir ajuda não quer dizer que somos fracos. Pedir ajuda quer dizer que somos humanos. Só isso. Só isso. Em Gálatas 6:2, o apóstolo Paulo pede aos irmãos: levem as cargas uns dos outros. A igreja deve ser esse lugar onde a gente ajuda a levar as cargas. Eu tenho minha carga, você tem a sua, e a gente leva junto. Eu levo a minha, você leva a sua, mas eu, em determinado momento, pego uma parte da sua, coloco nos meus ombros, e você pega uma parte da minha, e a gente vai se ajudando. A igreja é uma comunidade de amparo. A igreja é uma comunidade onde os doentes, onde os feridos encontram amparo em outro irmão, em outra pessoa, para que levem as cargas uns aos outros, para que vocês sejam curados. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: que se você está hoje enfrentando um quadro de depressão na sua vida, e você se culpa por isso, pare de se culpar. Pare de achar que Deus preteriu você, que você foi odiado por Deus, que ninguém se importa com você. Não deixe o inimigo encher a sua cabecinha com isso. Deus te ama, e a igreja de Jesus ama também. Amém, irmãos? Abra o seu coração para Deus, abra o seu coração para irmãos. Procure não andar sozinho, nem sozinha. Somos ovelhas de Jesus, andamos em bando, compartilhamos os nossos sofrimentos uns com os outros, e juntos vamos vencer. Você não está só, Deus está com você, mas eu também estou. Você não está só, estamos todos caminhando juntos, sob a direção de Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós.